meus irmãos, dai glória a Deus pela bondade, pelo seu imenso amor. Dai glória a Deus, meu irmão, dai glória a Deus, pois Ele é digno de glória e de louvor. Tem muito crente que não dá glória a Jesus. Parece um voodoo no meio da igreja. Durante o culto, fica olhando pro relógio. Limpar sua casa é o que ele mais deseja. Todos só pensam nos negócios secundários. Para o Espírito de Deus não dá lugar. Mas mesmo assim, Jesus Cristo manifesta, porque tem muitos com a vida no altar. Dai glória a Deus, meu irmão, dai glória a Deus pela bondade, pelo seu imenso amor. Dai glória a Deus, meu irmão, dai glória a Deus, pois Ele é digno de glória e de glória a Jesus. Pastor, obrigado, meu irmão. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, bem, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino, em nome do Senhor Jesus. Quantos irmãos estão aí recolhendo dízimos e ofertas para a obra do Senhor? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvemos a Deus com o hino 26 da harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensares da cidade que não tem igual, onde os morros são de ouro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Esse é como será, esse é Apocalipse. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, no capítulo 6, capítulo 6 do livro do Apocalipse.
Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. É o último livro da Bíblia, capítulo 6. Semana passada nós estávamos falando aí sobre o capítulo 5. Glória a Jesus. Capítulo 6, todos acharam? Versículos 1 e 2. Todos acharam? Eu leio o versículo. Vamos ler todos juntos, 1 e 2. Vamos lá, 1, 2, 3. E havendo o cordeiro aberto um dos seus, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Semana passada nós lemos aqui, nós estudamos aí o resto do capítulo 5. E como nós já estamos vindo, aprendendo um pouco sobre isso, o apóstolo João, ele viu no capítulo 5, Deus sentado em seu trono, e ele viu ele com um livro na sua mão. E ele viu que quando o anjo forte bradou, e foi ouvida a sua voz no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de pegá-lo, de abrir nada, porque não era digno mesmo. E vocês lembram que João entrou em desespero, chorando porque ninguém fora digno de receber ou de revelar as mensagens que Deus tinha para mostrar concernente às coisas que haverão de acontecer no final dos tempos. E nós, nos tempos que nós estamos vivendo, olhando para a palavra de Deus e para a atual situação do mundo, nós vemos que praticamente as coisas faltam pouco para tudo se cumprir. E muita gente nunca se preocupou, nem mesmo sequer ler o texto da palavra de Deus, livro do Apocalipse. E eu sei que nos dias de hoje, mensagens como Bíblia, porque quem gosta de Bíblia gosta de aprender o que Deus tem para dizer. Mas nos últimos tempos, dos 20 anos para cá, nós vemos que a cada tempo, aquilo que é a mensagem bíblica revelada de Deus para a humanidade, para a sociedade, para a igreja, muitos não querem saber. Porque as mensagens dos últimos tempos são mensagens simplesmente de autoajuda. É mensagem que satisfaz o ego da pessoa. Às vezes o próprio conhecimento, que é bom para a própria pessoa saber o que vai ocorrer, as pessoas não gostam muito. Mas eu tenho um dever. Nós precisamos chegar aos céus, amém, irmãos? Amém. Nós queremos chegar aos céus e lutamos por isso. Então, imagina só, o tempo desse atrás aqui foi falado, aqui mesmo no Brasil, e sabe, cogitado, divulgado sobre a mensagem do chip, a implantação do chip, número que vai vir aí com o número 666, que é o número da besta, do anticristo, não é? Mas as pessoas ouvem hoje e amanhã nem estão mais aí, porque é muita coisa para atrair as pessoas. A voz de Deus é muito concorrida hoje, é ou não é, pessoal? Como que não é? É ou não é? É. Como que ela é concorrida? Você vem aqui e ouve a palavra de Deus, ela é de Deus. Mas quando você sai da porta para fora, tem tantas vozes que concorrem para ficar gravada no lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pregada, mas muitas vezes ela é arrancada de dentro de nós, porque ela é concorrida. E para você ouvir a palavra de Deus, você tem que ter um desejo, convicção de que você precisa e quer, e fazer o esforço. Porque para ouvir a palavra de Deus, nós temos que preparar o nosso entendimento, o nosso ouvido, o nosso coração. Porque às vezes nós queremos ouvir muitas coisas, mas a palavra de Deus às vezes nós não queremos ouvir. Mas é uma necessidade. Alguém aqui já ouviu falar do anticristo, não? Já ouviram falar do anticristo? E quem vai ser o anticristo? Quem vai ser o anticristo? É um homem? Não é um bicho de 7 cabeças, não? De 10 chifres, como diz a Bíblia? Pessoal, nós estamos aí, nós lemos esse texto da palavra de Deus. E no capítulo 5, semana passada, vocês viram que Jesus veio e recebeu da mão da destra do Pai o livro. Foi ou não foi?
E quando ele recebeu o livro, o que ocorreu naquele momento? O que ocorreu quando Jesus pegou o livro da destra do Pai? O que aconteceu? Olha aqui, preste atenção. No capítulo 5 diz que os animais pegaram as suas salvas de ouro, as suas harpas e salvas de ouro, e se prostraram diante de Deus e começaram a adorar. Porque chegou o momento da maior revelação ser realmente mostrada para a humanidade, que é o livro, os segredos eternos de Deus, que estavam escritos, e este livro foi mandado para a igreja. Livro do Apocalipse, capítulo 1, diz o que lá? Capítulo 1, verso 1. O livro do Apocalipse foi enviado para a igreja, para os servos do Senhor. Mas muita gente, mesmo estando na igreja há anos, 10, 15, nunca lê o livro do Apocalipse todo. Porque tem às vezes até medo. E o livro do Apocalipse não é para causar medo em quem serve a Deus. O livro do Apocalipse é para causar medo em quem não serve a Deus. O livro do Apocalipse é a revelação das bênçãos que Deus tem contidos, reservadas para revelar para aqueles que servem ao Senhor. E quando nós temos então, semana passada, nós vimos que houve 3 cânticos, 3 louvores de adoração, quando o Senhor Jesus recebeu o livro da destra do Pai. 28 pessoas, ou seja, 4 seres angelicais, louvaram a Deus juntamente com os 24 anciãos. Depois foram vistos aí milhares de anjos, e depois foi visto os céus e a terra, todos os seres viventes, adorando a Deus. Estão lembrados disso não, pessoal? É um coro de glória que vai acontecer, E agora, por que eles estavam dizendo: digno és Senhor de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque para foste morto e reviveu? Ele é digno. Vocês creem nisso? Amém? Se o livro está fechado, ninguém entende, ninguém vê, ninguém conhece, mas o livro foi aberto, está revelado para a igreja do Senhor. Tem muitas coisas que elas não são reveladas, até porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para aqueles que vivem uma vida natural, não vai compreender, mas o Espírito de Deus, Ele é o mestre, Ele é o professor, Ele é o Senhor que revela aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Então, no capítulo 6 nós temos: e havendo o que aberto, vamos lá, mantenha a Bíblia aberta por favor, e havendo e olhei, e eis o que? E o que estava sentado sobre ele tinha o que na sua mão? E foi-lhe dado o que? E saiu vitorioso e para? Tem muitas perguntas que nós poderíamos fazer dentro desse texto. Quem é este que está sentado no cavalo branco? Igreja. Quem é esse que está sentado no cavalo branco? Jesus? É Jesus, irmãos? Quantos creem que é Jesus? Levante sua mão. Então, quantos creem que é o anticristo? Levante a mão. Ou seja, 90% não sabe. Porque quem sabe, diz o que sabe. Quem não sabe, fica em dúvida e fica com medo de dizer. 90% não sabe. Isso aqui, pessoal, não é Jesus. Isso aqui é o anticristo. Isso aqui é o anticristo que vai se revelar. Ele vai vir, vejam, se fosse Jesus, quem é que abriu o selo? Verso 1. Não foi Jesus que pegou o livro da destra do Pai? E não foi ele que abriu o selo no capítulo, no verso 1, havendo o cordeiro aberto um dos selos? Se era ele que era Jesus, que foi ele que abriu o selo, como ele estaria sentado no cavalo? Jesus está no trono à destra do Pai, pega o livro, abre o primeiro selo. Quando João tem esta visão, ele vê um dos 4 seres angelicais que assistem diante do trono de Deus, dizer: vem, vem. Então João, quando ele olha, ele tem esta visão, cavalo branco. Cavalo representa o que, pessoal? Cavalo representa força, cavalo representa poder. Só monta num cavalo se o cavalo for manso, ou o dono dele. Se não for, não vai montar, porque vai tomar queda, pode se machucar. E neste caso aqui representa o poder em que o anticristo vai estar, aleluia, repousando. O anticristo é um homem, vai ser um homem. O anticristo vai ser um homem com grande poder político, que vai se revelar sobre a terra.
aleluia, que vai governar sobre a terra. E o cavalo branco, porque neste momento aqui, o cavalo branco representa a falsa paz. Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes, pastor, não entendo nada disso, mas é bom entender. A palavra de Deus é para nós. Se Deus não quisesse que nós entendêssemos, então Ele não escreveria, mas Ele escreveu, é para quem é servo dele. Quem é servo de Deus, você pode levantar a mão e dar glória a Deus, agradecer por isso. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para este texto da palavra de Deus, nós precisamos entender. Isso aqui vai falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse começa aqui. Primeiro é o cavalo branco. Este cavalo branco, como já estou falando, representa o anticristo. É um período de falsa paz. Este período vai ocorrer na terra, vai ocorrer. É um período em que o mundo vai se prostrar perante o diabo, na pessoa do anticristo, e vai adorar a ele. Por que vai adorar? É porque não se preparou para adorar o verdadeiro Deus. É porque não amavam a Bíblia. É porque muitos cristãos, quando se fala de estudo bíblico, ele passa mal, porque não está liberto e nem quer a verdade. É porque muitos cristãos não querem aprender a palavra de Deus. Ele quer ouvir palavra que satisfaz o ego pecaminoso. Mas o Senhor Jesus, a palavra dele é direcionada para aqueles que são servos dele. E você que é servo e serva dele, vai aprender a palavra de Deus, porque Deus quer que você conheça o que vai acontecer no futuro. O cristão não é ignorante. O cristão sabe o que ocorreu no passado, sabe o que está ocorrendo hoje, e precisa saber o que vai ocorrer no futuro. Jesus. Então abriram a Bíblia em Daniel capítulo 9. Leiam por favor a partir do versículo 22. A partir do versículo 22, leia por favor, acompanhe, porque eu não quero simplesmente ficar aqui e você não aprender nada. Eu quero que você aprenda, porque amanhã depois, se eu morrer e você também morrer, só vai para o inferno se quiser. Porque todos nós temos que ter, aleluia, o discernimento, o entendimento daquilo que Deus quer e fala conosco dia após dia. Então no capítulo 9, versículo 22 a seguir, do livro do profeta Daniel, quem achou, diga glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 9 do profeta Daniel. Leiam junto comigo. Eu vou pedir para vocês lerem a partir do verso 20. Vamos lá, a partir do verso 20 comigo, todos juntos. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Tudo bem até aí? Vamos continuar, permaneça ainda aí. Veja uma coisa, Daniel, ele tinha um grande desejo de entender o futuro do povo de Israel, porque o povo de Israel estava escravizado na Babilônia, sem saber se um dia sairiam dali. E Daniel começou a fazer oração pelo povo dele, confessar o pecado dele e do próprio povo. Hoje quase ninguém faz oração confessando pecado, porque ninguém se reconhece como pecador. Hoje todo mundo é santo demais, suficiente para não fazer oração confessando pecado. É muito mais fácil fazer uma campanha pedindo bens materiais, ou pedindo para Deus resolver os problemas sociais ou particulares, que às vezes não tem nada a ver com Deus, não é? É muito difícil alguém querer, eu nunca vi ninguém chegar para mim e dizer assim: pastor, faz uma campanha para Deus me libertar, no sentido
arrependido dos meus pecados. Eu não vejo ninguém chegar para o pastor e dizer assim: pastor, eu pequei, olha por mim, nunca vi, estou esperando até hoje. É o contrário, quando peca, esconde, mente e não confessa de jeito nenhum. Ah, mas eu confessei para Deus, confessa nada. Quando vai para a presença de Deus, muitas vezes ainda se exalta querendo ser digno de receber bênção de Deus, quando na realidade deveríamos estar como Daniel, confessando primeiro o meu pecado e o pecado dos demais. Mas Deus, nesta noite, Ele fala conosco que nós precisamos nos preparar para a vida de Jesus. Hoje a sociedade quer pecar, pecar e pecar, e se a palavra de Deus não fosse pregada, tinha ainda desculpa, mas quando ela é pregada, às vezes ela é rejeitada. Mas eu creio que você e eu estamos aqui nesta noite porque Deus escolheu para ouvirmos ela mais uma vez. Mais uma vez ouvimos a sua palavra. Glória a Jesus. E então Daniel estava orando, confessando seu pecado, quando então Deus mandou Gabriel. Disse: Gabriel, eu vim para te trazer o entendimento das coisas que vão acontecer no futuro. Porém, tu preste atenção à palavra para entender a revelação. Quem não conhece a palavra de Deus pode até dizer uma coisa, mas diz de si mesmo, porque a palavra de Deus, ela passa séculos e séculos, mas ela continua sendo a mesma palavra do Senhor. As coisas de Deus é para você, vem, meu irmão, é para você, minha irmã, é para você, jovem, é para você, senhora, é para você, Senhor, que serve a Deus, é para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Verso 24, vamos lá, agora começa aqui, verso 24. Ele trouxe a visão, diz: preste atenção, para que você compreenda a visão. 70 semanas, leia por favor, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, para que não pecar, para melhorar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e a atingir os santos dos santos. Preste atenção uma coisa. Tem 6 eventos dentro deste versículo que não se cumpriram ainda. Não se cumpriram, mas vai se cumprir. Ele só revelou: vai ser 70 semanas. Essas 70 semanas são 70 semanas de anos. São 490 anos. 7 vezes 7, 40 e... Quem estudou matemática aí, tabuada, sabe. 7 vezes 7, 49, não é? Então vamos lá, continuando. Verso 25, por favor. Entenderam aí? Nada. O que vocês entenderam aí? Fala a verdade, o que vocês entenderam? Nada. Nada. É por isso que eu falo que pregar a palavra de Deus não é simplesmente chegar aqui e falar o que quer. É falar o que a Bíblia diz. Ensinar a igreja é um dever meu como pastor. É um dever meu como pastor ensinar para a igreja. Amanhã depois os senhores, jovens senhores obreiros, que amanhã poderão ser um pastor, amanhã precisa entender isto. Se não fosse para ser revelada a palavra de Deus, Deus não daria. Quem trouxe a palavra aqui, quem foi que trouxe essa palavra para João? Quem, pessoal? Ô pessoal, vocês não estão estudando, não estão lendo, acompanhando. O que que diz aí? O que que diz aí nesse texto da palavra de Deus? Que o anjo Gabriel, verso 21, estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel veio voando e tocou. Homem para dizer o anjo Gabriel. Tocou nele. Quem trouxe foi o próprio anjo Gabriel. Enviado por quem? Por Deus. Porque anjo não atende oração de crente. Anjo atende a ordem de Deus. Ore a Deus que anjos vão trabalhar em seu favor. Não adianta dizer: o anjinho bonitinho fica aqui do meu lado. Não precisa falar isso, porque não vai estar. Ele vai estar se tiver temor a Deus. Deus diz que o anjo acampa ao redor daqueles que o temem. Se não temer, Deus diz: sai daí, anjo. Ele vai embora e acabou. Entender isso? E então o anjo veio e falou com Daniel, que estava orando. E então ele diz: olha, Gabriel, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Que cidade? Qual é o povo de Daniel?
Qual é o povo de Daniel? Judeu, povo judeu, Israel. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém. Quando eu falo que a grande tribulação é específica para Israel, às vezes a pessoa fica assim, mas por que não é todo mundo? Não, porque não é para todo mundo. Porque quem não vai se prostrar perante o anticristo é Israel. O resto já adora hoje sem fazer nada. Já estão adorando o diabo aí. É droga, é maconha, é cocaína, é prostituição, é tudo que não presta. Então o povo de Israel não vai se prostrar perante o anticristo. Sim, aí vai ter a grande tribulação, 3 anos e meio. Vamos lá, continuando. 70 semanas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer o que? Cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar o quê? Até o príncipe. Haverá quantas semanas? 7 semanas e 62 semanas. Isso fala de 2 períodos. Vamos já explicar. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tudo bem. Quando é que saiu esse tempo? Quando é que o anjo estava falando isso aqui, pessoal? Lógico. Isso aqui foi por volta do ano 586 a.C. Veio se cumprir isso 446, entre 450 depois, antes de Cristo, ou seja, quase 200 anos depois desta profecia se cumpriu. Quando se cumpriu? Quando Neemias estava onde? Neemias era o quê? Quando ele estava na Babilônia, era o quê? Jesus. João Pinheiro, Diácono João Pinheiro, Neemias era o que quando ele estava lá na Babilônia? Os varões, o que Neemias era quando ele estava na Babilônia? Era o que? Copeiro. Todos os fatos que ocorrem na vida de alguém que serve a Deus não tem sabe, à toa, não é nada à toa. Presta atenção, ele estava lá na Babilônia, e um dia chegou um irmão dele por nome Anani, com outros irmãos que vinham de Judá, e aí ele perguntou, Anani, como é que está o meu povo lá em Jerusalém, a cidade? Ele disse assim, olha, profunda miséria, muros da cidade queimados a fogo, o sepulcro dos nossos pais foram violados, as portas do templo foram arrancadas, está uma miséria total. Aí Neemias então se entristeceu no coração. Chegou o momento que a taça de vinho do rei estava na mesa. O que era o serviço do copeiro naquele tempo? O copeiro ele tinha uma responsabilidade: beber primeiro do copo do vinho do rei, quem beber o copeiro. Por quê? Porque alguém poderia querer envenenar o rei, então o copeiro tinha que beber e depois dar para que o rei bebesse, porque se tivesse envenenado o copeiro, morria primeiro, entenderam? E aí quando o rei olhou, ele chegou perto da mesa, o rei olhou e falou assim, Neemias, por que o teu semblante está triste? Isso não é tristeza senão do coração. A Bíblia diz que ele diz assim, eu temi grandemente, eu fiquei apavorado, porque sabe o que queria dizer isso? Ele iria morrer, era proibido alguém entrar na presença do rei com cara de morto, com cara de derrotado, com cara de triste. E eu não sei porque muitas vezes eu e você entramos na casa de Deus, mas estamos morrendo, parece que nunca Deus fez nada por nós, então era proibido, e ele sentiu medo de morrer. Eu e você deveríamos ter medo de morrer quando entramos tristes na casa de Deus. E quando é tristeza de coração, é falta do Espírito de Deus. Se não tem problema real nesta noite, dê glória ao teu Deus, que Deus vai te renovar. Neemias então provou no copo de espelho, quando teve medo, disse: Rei, vive o meu Senhor, porque como eu não estaria triste, sabendo que a minha família está em miséria, o sepulcro dos meus pais foram violados, os muros da minha cidade queimados, as portas do templo já não existem. Existe desgraça pior para um cidadão?
Se vocês não sabem, para um judeu não ter um bom sepulcro, diz a Bíblia que era melhor ser abortado do que nascer e não ter um bom sepulcro. Ser um adorador e não ter um templo para adorar, era melhor estar morto. Ser cidadão de uma pátria que amava Jerusalém e ver Jerusalém na situação que estava, era melhor morrer. Mas muitas vezes tem gente que vê a igreja de qualquer jeito, não está nem aí. Não aprendemos aí, nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Até onde vai o meu espírito de adorador? Até o momento que tudo estiver bem para mim? Até o momento que estiver me satisfazendo? Até o momento que as minhas alegrias egoístas, sabe, de um coração muitas vezes egoísta, duro, que não aprendi a adorar a Deus, que não quero satisfazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, mas quero que Ele satisfaça a minha vontade? Pastor, não queria estar ouvindo esta palavra, mas Deus está falando conosco, pessoal. Quando o anticristo bater nas portas, eu não quero estar por aqui, e não quero que nenhum dos senhores e senhoras estejam aqui. Neemias, então, no ano 452 a.C., amém, irmão? Qual ano? Antes de... Então o próprio rei diz para ele assim, Neemias, alguns vão dizer em outro ano, mas fazendo as contagens vai dar exatamente esse ano, que foi o 20º ano do reinado dele. Ele diz assim, me pede o que você quiser que eu vou te dar para você edificar os muros, o que é necessário. E então ele diz assim, escreve cartas para os que estão depois do rio, para que me sirvam, porque a carta naquele tempo servia de um salvo-conduto. Era como se chegasse a um lugar, ninguém podia mexer com ele, porque ele levava a carta do rei, era servo do rei, estava debaixo de autoridade do rei. Ei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos trazer um pouquinho agora, vem cá. Quem é filho do rei aqui? Quem tem a carta do rei? Você tem carta do rei nas suas mãos, você tem a Bíblia, você leva a carta do rei, você tem o selo do rei, você tem a Bíblia, então você pode se alegrar, você pode, aleluia, aonde você chegar. Se o diabo quiser te prender, você vai dizer, eu tenho um salvo-conduto, ninguém vai me prender, porque eu carrego em mim, nas minhas mãos, na minha alma, o salvo-conduto de Deus é a palavra do meu Senhor. Quem não guarda a palavra de Deus não tem salvo-conduto, porque o inimigo em algum momento da vida vai prender. Quem não obedece à palavra do rei, como nós já falamos esta noite aqui, em algum momento da vida o inimigo vai amarrar, vai. Mas se estiver guardando a palavra do rei, vai dizer, eu tenho a palavra do rei. É pela palavra do rei que o diabo tem que bater em retirada. É pela obediência, pela fé, pela prática da palavra do rei. Glória a Jesus. Saiu então a ordem, voltando para Daniel, vamos lá, voltando para Daniel, versículo 25, 9:25, aqui diz, vamos lá novamente. Sabe e entende, desde a saída para restaurar e para reedificar, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão mais em tempos. Pessoal, quem é o príncipe? Quem é o príncipe, pessoal? O Messias. Jesus é o Messias. Ora, Daniel estava profetizando aqui, não Daniel, porque quem está falando aqui era o anjo. Era o anjo Gabriel dizendo, ei, do momento da saída para a reedificação dos muros de Jerusalém até o príncipe, vai ocorrer quantas semanas? Quantas semanas? 7 mais 62, são quantas semanas? 62 mais 7, são quantos? 69 semanas. Até a saída quando se faz um estudo mais aprofundado, fazendo estudo, contando o período de época, vai exatamente ocorrer no dia em que Jesus foi crucificado, lá no Monte Calveira. Exatamente 69 semanas exatas, no dia em que Jesus foi crucificado naquele dia, porque lá na Pérsia está escrito no 20º dia, no 1º dia, no 3º dia, no 20º ano, tal, e tem as datas, precisa ter para estudar. Então vai dizendo, vai fazendo a conta, no dia que Jesus então foi crucificado, o Messias foi retirado. Pastor, então quantas semanas deu até aí? Pessoal, quantas semanas? Diga comigo, 69. Para 70 falta quantas?
Está fácil, tá? E por que esta semana não aconteceu até hoje? Mistério da igreja. Pessoal, às vezes as pessoas elas não querem aprender, elas preferem se enganar. Elas preferem se enganar do que aprender isso aqui. Mas o crente deve se preparar. Não deve ficar, mas eu não quero porque alguém não quer, queira você. No dia que Jesus for levar a igreja, quem tiver pronto sobe, quem não tiver fica. Vai estar 2 dormindo numa cama. Mas eu amava tanto ele, eu amava mais que Jesus. Eu amava tanto ela, eu amava mais que Jesus. Deus disse, se alguém ama mais, oi jovens, senhoras, Jesus disse, se alguém ama mais o pai, a mãe, o irmão, o filho, a filha, marido, mulher, mais do que a mim, não é digno do meu reino. Mas eu amo meu namorado, meu esposo, e não vou largar de problema seu. Ninguém vai fazer você largar. Se não tem amor por Deus, fica com Jesus. Fica com Jesus é o melhor caminho agora. Não é para deixar ninguém. Agora, se tiver possibilidade de ficar com Jesus, fique com Jesus. Porque naquele dia, meu filho, vai dormir os dois debaixo de um calor danado, ou debaixo de um cobertor grosso. Quando for de manhã, cadê o outro? Um sumiu, cadê o outro? Ficou. Por quê? Porque não amava a Deus. Vai subir quem ama a Deus. E quem ama a Deus se purifica dos seus pecados, primeiramente de si mesmo. 62 semanas, 69 semanas se passaram. Ele disse aqui então no verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Pronto. Essas 70 semanas, ela tem um período. Quando ele falou aqui 69 semanas até a tirada do Messias. No dia que Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário, ele saiu da terra. Começou então o que? Chamado o que? Vamos ver se alguém aqui já deu essas coisas. Começou o que naquele dia? Que período se começou esse? É por isso que eu falo para os senhores e senhoras, e muita gente fica confusa com qualquer doutrina da Bíblia. Por quê? Porque não conhece. Não conhece. Quando se fala de leitura bíblica, de estudo bíblico, muita gente não gosta. Mas aqui Deus me deu graça para gostar. E se Deus me alimenta, eu creio que não é só para mim, é para alimentar a igreja. Amém, irmãos? Falta quantas semanas para 70? Uma semana. Pessoal, no dia que Jesus morreu, começou o tempo dos gentios. Começou a era chamada Era da Graça. Começou o período em que todos vocês vão ler na Bíblia, quando vocês encontrarem na Bíblia o período dos gentios, ou a Era da Graça. É esse período que começou lá há 2000 anos atrás. No calendário judaico começou há 2012 anos. No nosso calendário começou há 2016. Começou há 2000 anos atrás. Veja bem a coisa, pastor, e quando vai acabar esse negócio? Hoje você bate na porta de todas as pessoas do coração querendo ensinar a palavra de Deus. E muita gente não quer, muitos até que frequentam igrejas não querem aprender a palavra de Deus. Vai chegar um momento que a Bíblia diz que jovem vai desmaiar correndo do Oriente para o Ocidente, buscando quem lhe deu uma palavra de Deus, e não vai encontrar. Não vai encontrar. Do Oriente ao Ocidente vão buscar quem lhe deu uma palavra de Deus e não vão encontrar. Por quê? Porque a fome não é mais de pão nem de água. Vai ser fome e sede da palavra, mas não vai ter. Quem verdadeiramente prega a palavra de Deus não vai estar na terra. Não vai estar. Quem verdadeiramente prega e ama a palavra de Deus não vai estar na terra. Vai estar na glória com o Senhor. Vai vir um período, e é isso que eu quero primeiro. Por isso que eu estou falando aqui do anticristo. Estes 2 versículos aqui é simplesmente para falar para vocês, para a gente dar prosseguimento aos atos que vão ocorrer. É uma semana de 7 anos. E durante esses 7 anos tem 68 fatos que vão ocorrer dentro desses 7 anos. Que ai daquele que estiver na terra. É por isso que eu e você precisamos aprender a Bíblia, colocar o joelho no chão, jejuar e orar e dizer: Deus, purifica o meu espírito, meu corpo, e me livra de tais maldições que estão para vir sobre a terra. O período de bênção Deus trouxe para a igreja há 2000 anos.
Começou lá no dia que Jesus foi crucificado, e faz 2016 anos que este evangelho é pregado. O pecado tem se multiplicado, como disse Jesus no evangelho de Mateus 24, 12 e 13, por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o desejo de pecar, de adulterar, de ter vários homens, várias mulheres, beber, viver uma vida errada. É isto que tem feito as pessoas não servirem a Deus, não obedecerem. Mas vai chegar o dia que as pessoas vão pedir a morte e a morte vai fugir delas. Pastor, não quero ver esse tipo de mensagem. Feliz é você e eu porque podemos ouvir, porque se colocarmos em prática nós estaremos livres de tal maldição. Então veja, nesse período aqui, desde o momento que saiu a ordem, começou a contar, passou 69 semanas, ficou faltando uma porque encerrou com o Messias. E aleluia, quando saiu, só lembrando alguma coisa para vocês, saiu a ordem para que Jerusalém fosse reedificada. Os muros de Neemias reedificou em quantos dias? Oh Jesus, põe no coração de cada crente o desejo de ler a Bíblia, porque é impossível alguém amar a Deus se não amar a Bíblia. É impossível alguém viver uma vida santa se não amar a Bíblia. É por isso a causa do pecado se multiplicar na terra, porque as pessoas não querem Deus. É a causa das igrejas viverem atrás de meios para atrair pessoas, porque se a palavra de Deus não atrair, não libertar, não resta mais libertação. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso muitas pessoas não são libertas, porque não lê Bíblia, não conhece Bíblia, não conhece verdade, automaticamente não tem prazer em Deus, tem prazer no pecado. Mas nesta noite Deus está dizendo: ei, comece a ler a Bíblia, comece a ler a Bíblia. O Neemias retificou os muros em 52 dias. Está lá, é só ler a Bíblia, 52 dias. Porém não foi reedificado totalmente, por isso que não se cumpriu o verso 24 ainda, porque esse período 24, capítulo verso 24, está reservado para o período em que Jesus vai voltar. Verso 24 do capítulo 9, estes fatos não se cumpriram e nem vão se cumprir antes que Jesus volte. Glória ao Deus Todo-Poderoso. Então, o que ocorre começou há 2000 anos atrás. O Evangelho começou a ser pregado. Está próximo de acabar esse período ou não? Como é que vocês sabem? Se não sabem os fatos que vão ocorrer, se o crente não acompanha a Bíblia, o que está ocorrendo diante dos narizes dele, da narina dele, ele não vai saber o que está acontecendo. Cristão não pode ser ignorante. O cristão que teme a Deus e lê a Bíblia, eu duvido que se ele temer a Deus e obedecer a Bíblia, ele vai andar no pecado. Ele não vai pecar, porque ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento e queimar nas profundezas do inferno. Uma pessoa que lê e obedece a Deus, ele pode estar no meio da luta, mas ele vai dizer: ainda que eu morra, eu não vou me prostrar. Deus, nesses dias estava me falando aqui com relação aos louvores, quantas vezes jovens, homens e mulheres cantam hinos de mensagens maravilhosas, mas não entra no coração. Não entra no coração. Por quê? Porque faz o contrário daquilo que canta, faz o contrário daquilo que ouvem. Não ama a Deus. Pastor, o senhor é muito chato. Eu vou continuar até morrer assim, debaixo do sangue de Jesus, pregando a palavra de Deus. Amém? Eu vou continuar em nome do Senhor Jesus. Deus vai me dar graça. Agora, se a palavra de Deus não for pregada, ninguém tem nem mesmo a possibilidade de ser salvo. Nem mesmo a possibilidade de ser salvo. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, começou a contar uma contagem regressiva. O tempo da salvação chegou, porém está se fechando a porta. Se você tem a oportunidade de ouvir esta palavra, guarde o seu coração e obedeça. Se não tem força, vai jejuar e orar para Deus dar força, porque o dia do amanhã eu não sei se eu e nem você estamos vivos. Mas uma coisa é certa: se obedecer a palavra de Deus, vai morar na glória, vai morar no céu. E sem ela não tem quem vá para o céu. Sem ela ninguém chegará no céu. Pode ser quem for, não vai.
Então, faz 2 anos atrás que está sendo pregado. Esta semana não começou ainda a 70ª semana. Esta semana vai começar agora, com o anticristo aparecendo. Então Jesus diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem, vem. Aí ele olhou e viu um cavalo branco e viu alguém sentado sobre ele, ou seja, o anticristo, um grande político que vai dominar a terra. A Bíblia diz que ele tinha o que na mão? Quando Jesus foi visto na Bíblia, ele tinha o que na mão? A arma de guerra de Jesus não é arco. A arma de guerra de Jesus é espada. São pormenores. Pastor, mas o que tem a ver a isso? Quem não gosta da Bíblia não descobre nada por isso, porque os pormenores é onde estão os grandes mistérios revelados. Jesus, ele saiu com uma espada. Abra a Bíblia no capítulo 19, verso 11 do livro Apocalipse. Abre aí. Lá está Jesus. Aí no capítulo 6 é o anticristo. Capítulo 19, verso 11 do Apocalipse. Aí lá está Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, leia. Leia, por favor. A Bíblia diz que quem bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Muita gente se engana, não sou só vocês não, tá, igreja? Tem pastores que até hoje pregam porque não lê a Bíblia, e aí dizem que esse do cavalo branco, capítulo 6, é Jesus, e aí não é, aí é o anticristo. Capítulo 19, verso 11 do livro do Apocalipse, diz assim, leiam por favor aí, por favor, vamos lá. Eu não vou ler os demais atributos porque a hora está passando, mas você pode continuar lendo depois. Aí está o fiel, justo e julga com justiça. No capítulo 6 que nós lemos, o anticristo saiu para quê? Como é que saiu? Diz, lê por favor o verso 2 ainda. Ele tinha o que na sua mão? Um arco, e foi dado o quê? Foi dado o quê no capítulo 6, verso 2? E foi dado, ele saiu para quê? Vitorioso e para? Quem é que deu esta coroa para ele? Coroa é símbolo do quê? De honra. Símbolo de honra. E quem é que deu esta coroa para ele? Está lá no capítulo, também no livro de Daniel. É o próprio Satanás que vai dar esta coroa para o anticristo. Porque o anticristo é um homem. E quem vai coroar ele de honra e glória é Satanás. É Satanás. Vocês precisam entender essas coisas. Lógico que não é fácil. Se a pessoa não tem o hábito de fazer estudo, de estudar a Bíblia, vai entender. Mas no capítulo, no livro de Daniel, é Satanás que vai, o príncipe da Pérsia, que vai coroar o anticristo com a coroa. E esta coroa quer dizer honra. Ou seja, o próprio Satanás vai honrar o anticristo, que é um governante. Ele saiu com uma coroa e saiu vitorioso e para... Como é que ele saiu vitorioso e saiu para vencer? Por que isso, pessoal? Aonde está a igreja quando isso aqui acontecer? Aonde vai estar a igreja? Tem certeza? Como é que vocês me provam isso? Se vocês tivessem observado o que eu estou ensinando aqui desde o capítulo 4, pelo menos um teria que guardar. Pastor, o Senhor ensinou que no capítulo 4 do livro do Apocalipse a igreja é arrebatada. Alguém precisa prestar atenção no que está sendo ensinado, para aprender. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, a igreja é arrebatada. No capítulo 5, dá-se então o cerimonial preparatório para que comece a abrir os selos. João chora, recebe Jesus, recebe os livros, os anjos adoram, Jesus abre os selos. Então começa agora as revelações. Primeiro, o cavaleiro representa a falsa paz, aleluia, e mostrada pelo anticristo. No mundo político era para vocês, aleluia, acompanharem alguma coisa, sabendo que vai ser um governante de uma grande nação, ou seja, não de um país, mas ele vai governar o mundo, porque os países vão se unir, e acima disso vão colocar um líder mundial que vai ser o anticristo. Nós precisamos entender isso. Vai ser um homem poderoso na guerra, dominante politicamente, economicamente, vai ser inteligente, vai se falar tão poderosamente. A Bíblia fala que ele vai dizer coisas tremendas que vão atrair as pessoas a ele. E quem é o cristão que está interessado nisso? Me respondam, qual é o cristão que deve se interessar por isso? Qual é? Qual é o cristão que deve estar interessado em saber disso? Diga eu.
Falei eu, valeu? Por quê? Porque se eu não souber e eu continuar errando na minha vida, eu posso ficar, Jesus pode voltar hoje e amanhã eu estar servindo ao anticristo e sem esperança de salvação, ou morrer pela própria salvação. Então nesse caso aqui é o anticristo. Como é que ele vai se apresentar? Vocês podem esperar mais 5 minutos? Abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, de 2 aos Tessalonicenses. Pastor, não estou vendo ninguém falar em mistério hoje, mas pode ser que sonhe com Jesus, desejando ir para o céu e acorde falando mistério. Quando alguém medita na palavra de Deus, alguma coisa vai ocorrer na vida dela. Ou ela se converte ou ela está desconto que está desviada. A palavra de Deus revela quem é a pessoa. Se a pessoa, ela lê a Bíblia, estudar a Bíblia, revela quem é ela. Ou ela se converte, ou ela se dá por conta que está desviada e aí desvia de vez. Mas ficar no meio termo não fica. Não fica não. A verdade de Deus diz a Bíblia: conhecereis a verdade vos? 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. Vocês vão ler do 1 até o 12. Vamos lá, ajuda vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, venhamos encontrar facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por vista, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse à frente. Espere só um pouquinho. Como se o dia já estivesse perto. O apóstolo Paulo, quando escreveu, usado pelo Espírito de Deus para a igreja de Tessalônica, há 2000 anos atrás, ele falou: não se preocupem não, que não está muito perto ainda não. Mas aquela igreja tinha um desejo tão grande de ir para o céu, que já estava se preparando naquele tempo. Quando é que nós devemos nos preparar? Hoje. Eu não sei que dia eu vou morrer, nem você sabe também. Vamos lá, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Vem a apostasia, aí vai se manifestar o homem da perdição, o filho da perdição. É como é chamado o anticristo, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que resiste o anticristo no dia de hoje, pessoal? É o Espírito Santo. A igreja que tem o Espírito Santo, ela vai resistir o pecado. Se não tiver o Espírito Santo, o cristão aceita o pecado com prazer. Se não tiver o Espírito de Deus, vai aceitar o pecado. É por isso que muitos cristãos se desviam, porque está sem o Espírito de Deus, e o pecado deixa de ser pecado na vida dela, e a pessoa desvia, vai aceitar o pecado. Então veja, vamos lá, continuando. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Presta atenção: o anticristo vai ser destruído pelo Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, aí Jesus vai destruir o anticristo. Não vai morrer na bala, não vai morrer doença, não adianta. Ele só vai ser desfeito pelo assopro da boca do Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos lá, continuando aí. A esse cuja vida é segundo a eficácia de, com todo o poder e sinais de e mentira. Ei, presta atenção. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que quer dizer a palavra anticristo? Anticristo quer dizer o quê? Contra Cristo. O apóstolo João, há 2000 anos atrás, quando a igreja começou a crescer, disse: ei, filhos, não se preocupem não, muitos já têm se feito anticristos, porque saíram do nosso meio, ou seja, deixaram de pregar a verdade de Deus e começaram a propagar mentiras. Ei,
Toda doutrina contra o que a Bíblia diz é espírito de anticristo. Jesus disse no capítulo 24 de Mateus que haveria de surgir tantos enganadores que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. E eu fico abismado com a porção de demônios que tem abrindo templos com o nome de igreja, enganando as pessoas. Tenho aqui bem perto da gente aqui, que a mulher vai lá e tira o sapato, o marido também, e os bestas vão lá e passam a mão no pé dele e deixam nota de dinheiro, adorando homens. É besta, é enganador, é tolo, que não quer saber da verdade. Sabe o que vai acontecer? Espere aí que eu vou te mostrar. Pessoa que não gosta da verdade da Bíblia vai cair nos laços de Satanás através de falsos profetas e enganadores. Porque quem não ama a Bíblia, o espírito da mentira vai enganá-los. Vamos ver aí, ó. Continuando lendo aí, ó. Vamos lá. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. Agora, por favor, continue lendo o resto do versículo 10, por favor. Leia o 11. E por isso Deus enviará a operação do erro para deter a mentira. E o verso 12 diz: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A palavra de Deus é pregada nesta noite aqui. Ninguém sai daqui sem saber da verdade. Qualquer pastor, pregador, apóstolo, anjo que descer do céu e pregar uma mensagem contrariando o que Deus diz, é demônio, é espírito de anticristo, é espírito de mentira, porque a verdade é que liberta, hein? Duvido que alguém ame a verdade, conheça ela e não seja liberto. Uma pessoa que ela frequenta a igreja 1, 2, 10, 15 anos e não há mudança de vida, não há santificação, é porque esta pessoa gosta da mentira, ela gosta da iniquidade, e no dia do juízo vai ser condenada porque não amou a verdade. O anticristo vem com todo espírito de engano, com todo o poder de operar prodígios para enganar as pessoas. As pessoas estão sendo enganadas hoje no objetivo de ficar rica, de ficarem milionárias. Não querem uma vida santa, porque hoje Deus está se cumprindo o que o profeta Isaías pregou há 1700 anos antes de Cristo. Portanto, 2700 anos hoje, praticamente. Ele disse que chegaria um dia em que a verdade era rejeitada para que a mentira fosse acolhida. O que era santo era rejeitado para o que era profano ser amado. O que era luz deixava de ser aceito para que as trevas fossem abraçadas. Vou explicar para vocês. Uma jovem, uma mulher, um senhor, uma senhora que andar decentemente na rua, vestido decentemente, é tido como retrógrado, uma pessoa quadrada que não tem valor. Isso é aos olhos do diabo. Por isso, jovens, senhoras e senhores, se o diabo olha para você, essa moça aí, esse homem aí, anda desse jeito, ande, porque aos olhos de Deus é que você tem que ser julgado. Os olhos do diabo quer destruir a sua fé, mas obedeça a Deus, porque quem obedece a Deus está guardado debaixo da proteção do Senhor. Não obedece, o juízo virá. O anticristo saiu para vencer, porque agora ele não tem mais impedimento. A igreja não foi retirada do capítulo 4 de Apocalipse, então o anticristo não tem quem se oponha a ele. O cristão, quando ele aceita o pecado, ele está passando por lado de Satanás, lutando em favor do anticristo, combatendo contra Jesus. Entendam isso. Palavra antes quer dizer contra. Só tem um que combate o anticristo, é o Espírito Santo. Através de quem? Através de quem? Diga eu. Sou igreja. E não vou aceitar o pecado, porque se eu aceitar, estou do lado de Satanás. É isso que a palavra antes quer dizer. É contra Deus. Quando uma pessoa aceita o mundanismo e suas paixões, a sensualidade, a nudez, a prostituição, a mentira, o engano, a traição, a rebeldia, está do lado de Satanás.
O anticristo, veja que aquele vai dar uma falsa paz. Por que falsa paz? Porque, imagina se Jesus arrebata a igreja hoje. Quem paga aluguel aqui? Tem alguém que paga aluguel aqui? Tem alguém que tem casa própria aqui? Para a glória de Deus? Tem muitos, graças a Deus. A minha casa, a sua casa, pode deixar aí. Vai ter muita gente que vai morar lá. Testemunho de Jeová, crente rebelde que não quer obedecer a Deus, entendeu? Vai morar lá. E aí o anticristo vai se apoderar disso. Alguém tem poupança aqui? Não precisa dizer não. Assim, eu tenho. Só para dar um alerta aí, a Dilma tá saindo umas conversas aí que a Dilma está querendo catar todas as poupanças, viu? Então vamos orar, fique esperto. Se você tem dinheiro aí, se você tem dinheiro, fique esperto, porque se a Dilma fizer igual fez o Fernando Collor, vai ser muito sofrimento, principalmente para aqueles que nem o dízimo pagam, devolvem, né? Eu não vou dizimar não, vou guardar na poupança. Aí naquele dia vai doer na alma. Nem deu o dízimo e ainda a Dilma levou embora, entendeu? Lá em 92 o Fernando Collor fez isso. E hoje está saindo conversas aí nos bastidores da política que ele está querendo surrufiar o dinheiro de quem tem dinheiro no banco. Então fique esperto aí, em nome de Jesus. Deus, eu vou devolver primeiro meu dízimo, porque se ele levar essa oração meu, não vou ficar com a consciência pesada, entendeu? Mas quando Jesus levar a igreja, tem muito crente que tem dinheiro, não tem? Tem muito crente que tem dinheiro. Aí Jesus vai levar, o anticristo vai pegar tudo. Aí ele vai dar casa, vai dar carro, vai dar tudo. Esse é o período de 3 anos e meio chamado de falsa paz, em que as pessoas vão adorar o anticristo. No sistema político que o mundo está, até aqui no Brasil hoje, do jeito que o mundo político está no Brasil, se chegasse um demônio aí em nome de homem, com forma de homem, dizendo que ia ser o político tal e que ia melhorar, muita gente se prostrava diante dele já hoje, porque não sabe da verdade, entenderam? Então a nível mundial as nações vão se prostrar perante o anticristo. Vai ficar muito fácil. No dia de hoje a pessoa só se converte quando está doente de câncer, com a perna quebrada, ameaçado de morte, doente da próstata, doente da vesícula, só se converte assim. Imagina agora se tivesse tudo que precisa, e só se converte quando não tem ainda um plano de saúde que dê para operar, porque se tiver com que operar ainda não vem nem para a igreja. Que negócio eu tenho, meu Deus, é meu dinheiro, é assim? É assim. Muita gente hoje só se converte arrebentado, pedaço, só se converte, porque quando está tudo bem, está muito bem, mas se vocês tiverem paciência de me ouvir os ensinamentos que tem nesse livro. E outra coisa, não fui eu que escrevi, viu? Foi Jesus, para quem é servo dele. Quem é servo dele vai querer saber Deus. Então eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer. Eu vou continuar ensinando. Quem não é servo vai correr e não vai querer ouvir. Porque aqui o cavalo branco ainda é 3 anos e meio de falsa paz. Vai ter muito refrigerante, vai ter muito pecado, vai ter muita farra, vai ter dinheiro, vai ter casa, vai ter aluguel de graça, casa de graça, carro de graça. O meu mesmo, se Jesus me levasse hoje, levasse à igreja, qualquer um quisesse ficar, podia ficar. Eu só quero enquanto eu estiver aqui para me servir a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Eu sei que você também, em nome de Jesus. Então se fosse hoje o arrebatamento, amanhã o povo está dando risada na terra. Carro, casa, dinheiro e um governo bom, o anticristo, até o dia que ele quiser sentar lá no templo de Deus. Aí vai começar a grande perseguição. Mas a perseguição, guardem, vai ser especificamente para o judeu, e tribulação para aqueles que ficarem desviados, porque sabem que a igreja foi arrebatada e ele não foi. Aí vai ter que pagar com a guilhotina no pescoço para poder não ir para o inferno. Entenderam? Esse aqui é simplesmente o primeiro selo. O primeiro selo, 3 anos e meio de falsa paz. Quando Jesus voltar, aí nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, muitas coisas que até hoje nem vamos entender até o dia dele voltar. Mas enquanto ele não voltar, nós vamos aqui estar batalhando para compreender. Quem é então o primeiro capítulo 6, verso 2 de Apocalipse? Quem é que está sentado no cavalo? A palavra de Cristo quer dizer o quê? Qualquer doutrina pregada contra o Evangelho é espírito de anticristo. Seja onde for, se está contra a Bíblia, é espírito de anticristo, é demônio. Deu para entender? Ah, pastor, mas eu vou para a igreja porque não vou ficar rico. Pode ir, materialmente pode ficar rico, mas para o céu não vai. Porque se Jesus quiser enriquecer alguém, ele enriquece aqui, no Brasil, no Japão, na África, onde tiver, ele vai enriquecer. Se ele não quiser, meu filho, não vai não, porque é engano. Em nome de Jesus. Então, primeiro, vou parar por aqui e semana que vem a gente continua, tá bom? As 70 semanas vai começar quando? Quando?
no arrebatamento da igreja, começa a 70ª semana, porque vai acabar o período da graça, o período em que Deus dará salvação para os gentios pela graça. Aí depois, se quiser, vai ser com o próprio sangue. Ah, pastor, gosto tanto de fazer alguma coisa errada. Faça não, meu filho, faça não. Ouça os conselhos. Naquele dia vai ser triste. Naquele dia não vai ter cinema, não vai ter futebol, não vai ter forró, não vai ter funk, não vai ter academia, não vai ter amigo, não vai não. Pode ter certeza que eu garanto, a Bíblia garante que não vai ter. Agora, quando a pessoa vem para Jesus, aí tem festa no céu. Aleluia, glória a Deus. Se coloquem de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus a transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu. Eu era pobre, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para agora me regozijo desde que eu o aceitei. E naquele glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Como que é o nome da senhora? Deixa ela. Se você já conhece seu nome, Andressa, você já conhece a palavra de Deus? Está afastada dos caminhos do Senhor, mas já aceitou Jesus como Senhor. Já. E você já quer aceitar Jesus como Deus Salvador? O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estiverem cansados, sobrecarregados, venham. Jesus disse: aprendei de Jesus. O que você está aprendendo aqui é a palavra de Jesus para a salvação da sua alma. Ele disse: além de aliviar os fardos, Ele dá o descanso para a alma, que é a salvação eterna. Aceitar a Jesus é tomar a decisão de obedecer a Cristo para receber perdão dos pecados e ter o nome escrito no livro da vida, para que no dia que sai desta terra possam morar no céu. A decisão é pessoal, ela não pode decidir por você, nem eu por ela, ninguém por ninguém. Cada um decide por si e Deus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero obedecer Jesus. Aí, quando a pessoa toma esta decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele perdoa os pecados, escreve no livro da vida eterna para ir morar no céu. A senhora já aceitou Jesus? Aonde a senhora congrega? Amém. E você, quer tomar esta decisão, João? Quer aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador? Quer? Amém. Em nome de Jesus. Levante a mão para o Senhor, vou orar por vocês. Fale assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, recebe esta jovem em tuas mãos. Livra ela, liberta ela, santifica o espírito, alma e corpo, Senhor. Recebe ela como tua filha, poder do teu sangue, do teu espírito e tua palavra. Deus, recebe ela para a vida eterna. Quebra todo o laço do mal, recebe ela para a glória do teu nome. Senhor, é o poder é seu, a glória é tua, a honra é tua. Todo o poder do céu e na terra, meu Deus. Então recebe esta jovem como tua filha, liberta ela, põe no coração dela, Espírito Santo, o desejo e o prazer de servir ao Senhor. Livra ela de todos os laços, cerca os caminhos dela. Meu Deus, recebe esta senhora em tuas mãos. Dê saúde a ela, dê cura, abençoa a vida dela e a família.
Salve a família dela, liberta, Deus, pelo teu poder e a tua graça, Senhor. Que todos os laços do mal sejam quebrados. Meu Deus, assim eu oro por ela. E oro, meu Deus, por toda a tua igreja. Despede-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite de paz, uma semana de vitória. Abençoe os que estão presentes, aqueles que estão ausentes também. Envolve-nos com a tua glória e o teu poder. Repreende o mal e nos dê a paz. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui presente, pela tua palavra, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Deus, assim eu oro, leva-nos em paz para nossos lares. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que diremos a todas estas coisas? Se Deus é por nós, o Senhor Jesus Cristo é nosso pastor, e nada nos faltará. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor Jesus, agora e sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda.